E algo me chamou a atenção essa semana, no que ministrar, foi uma semana mais curta para mim, mas eu queria trabalhar um texto especificamente, um diálogo de Jesus. Jesus conversou com um jovem chamado de jovem rico. Eu quero que vocês esqueçam essa nomenclatura, isso foi uma inserção posterior. Era um jovem que tinha uma pergunta. Por isso o tema da mensagem, uma coisa te falta. Mas antes disso, eu quero mostrar para vocês o contexto. Se você quiser, você já abre sua Bíblia aí em Mateus capítulo 19. Mateus 19, versículo 16. A gente vai ler do 16 a 21. Mateus 19, 16 a 21. Se vocês pularem, se você vai, ou abre, ou acessa aí, mas se vocês tiverem a Bíblia física e botarem uma página para trás, lá no capítulo 16, a gente vai entender onde essa história começou. Quando Jesus disse algo central, uma base do Evangelho, para quem quer se submeter ao discipulado de Cristo. E ele fala no versículo 24 do capítulo 16 de Mateus, um texto muito conhecido, ele fala assim, então Jesus disse aos seus discípulos, prestem atenção, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir após mim é sinônimo de que Jesus vai na frente e a gente vai atrás. E eu destaco esse aspecto físico do que é caminhar. Isso aí não era novidade em Israel. Por que não era novidade em Israel? Porque o judeu era discipulado naturalmente, tinha os seus mestres, e o discipulado dos mestres era assim, olha, você tem que me seguir. Existia um ditado judaico, um ditado hebraico que diz que o discípulo que é discípulo tem que ter a poeira da sandália do seu mestre grudado nele. Era atrás. Então, trocando em miúdos, o que o texto está tentando dizer, o que Jesus fala aqui é, se você quiser ir atrás de mim, você tem que negar-se e você tem que tomar a sua cruz e você tem que me seguir. O lugar certo de andarmos como discípulos de Jesus é atrás dele. Atrás dele. E esse texto ainda diz mais, ele começa assim, se alguém quiser ir atrás de mim, ou seja, se você virar uma página, ou seja, a gente tem que querer, né? É o texto. E se você virar uma página para frente, a gente vai chegar no texto, nosso texto básico, de alguém que quis e foi atrás de Jesus para fazer uma pergunta. Mateus capítulo 19, versículo 16. Ele diz assim, eis que alguém, olha, se alguém quiser, teve alguém que se aproximou. Alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou. Alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou. Você sabe que existe no capítulo 10 de Marcos, a partir do versículo 17, o mesmo relato paralelo dessa história, desse diálogo de Jesus com esse jovem. E nesse relato, a mesma história é cantada, mas com algumas nuances diferentes. E uma delas é que lá no texto de Marcos diz que esse alguém se aproximou de Jesus e se ajoelhou diante de Jesus. Prestem atenção nisso. Isso é importante na cultura judaica, entender o que significa se ajoelhar diante de um homem. Bom, para a cultura judaica, o judeu não se ajoelha diante de ninguém. Só se ajoelha diante de Deus. Quando aquele homem, que a tradição chamou de jovem rico, eu vou chamar de jovem. Quando aquele homem se ajoelhou diante de Jesus, ele estava dizendo e reconhecendo muito mais do que o fato dele ser um mestre, o fato dele ser um grande discipulador, o fato dele ser um profeta. Ele estava dizendo, eu acredito na sua deidade. Eu acredito que você é Deus. Era isso que o texto falou. O texto de Marcos diz que aquele jovem sabia e tinha consciência de que ele estava falando com o próprio Deus encarnado. Jesus. E o texto continua, versículo 16, mestre, ele perguntou, que farei de bom para ter a vida eterna? Essa foi a pergunta central. Ele veio cheio de perguntas para Jesus. Respondeu-lhe Jesus, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Versículo 18, e quais? Perguntou ele. Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falsos testemunhos, honra teu pai e tua mãe,
e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: a tudo isso eu tenho obedecido. E o que me falta ainda, mestre? Percebam, existia um senso de falta nesse jovem. A despeito da prática e do que ele sabia sobre a lei, percebam esses dois polos. Mandamentos e prática dos mandamentos, isso tudo ele tinha. Mas a despeito disso, ainda lhe faltava algo. E disse-lhe o jovem: tudo isso eu tenho obedecido. E o que me falta ainda? Verso 21, Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, vende os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu, e depois venha e siga-me. Essa história também é contada em Marcos 10, como eu já disse, e esse jovem diz assim: o que me falta? E Jesus diz: falta ainda uma coisa. Mas esse homem já tinha muitas coisas. Como ele mesmo já relatou nesse diálogo com Jesus, ele tinha conhecimento, ele conhecia os mandamentos, ele tinha engajamento, porque ele os praticava. Contudo, ainda lhe faltava algo. E esse homem se ajoelha diante de Jesus, e ele reconhece isso. Jesus diz a ele, quando o homem fala: Senhor, o que me falta? Jesus diz a ele: você tem que guardar os mandamentos. Mas ele responde: e quais são? Ou seja, será que tem algum, ele está provocando Jesus, ele está mostrando, será que tem algum mandamento que eu ainda não faço, que eu não estou sabendo, porque eu já fiz tudo? E Jesus diz: não, os mandamentos são: não matarás, não roubarás, não adulterarás. E o jovem diz: isso aí eu já faço desde a minha adolescência, já faço desde a minha juventude, isso aí eu conheço, atenção a isso, e pratico. Eu conheço e eu pratico, mas ainda falta alguma coisa. Esse senso de escassez vinha do próprio jovem. E Jesus fala: falta mesmo. Jesus dá razão a esse jovem. E é muito interessante as características desse jovem. Ele era um religioso, ele era um comprometido com a lei, ele era um engajado, ele cumpria a lei, ele era consciente, ele era piedoso, mas ainda lhe faltava algo, ainda assim tinha alguma dúvida. E por isso que ele vai a Jesus para perguntá-lo, senão não era necessário. Religioso, piedoso, obediente, consciente, engajado, mas com um senso de falta. Mas com alguma coisa que ainda não fazia pleno. Como eu disse no início da mensagem, o lugar certo numa relação com Jesus é atrás dele. E percebam, o lugar certo não é nem ajoelhado diante dele. Porque pensem comigo, você pode estar ajoelhado diante de Jesus como esse jovem estava, com todo um currículo bem apresentável da sua devoção a Deus, e Jesus dizer: falta ainda alguma coisa para você. Senão, você não viria atrás de mim. E hoje eu falo com você, que vive essa sensação igual dessa pessoa. Igual desse jovem. Sabe qual é a sensação? É essa sensação que a vida poderia estar diferente do que é. Ou se você vive com essa sensação de que alguma coisa vai acontecer com você em algum momento no seu futuro, que aí sim vai levar a sua vida a uma plenitude, a uma salvação. E é exatamente essa sensação desse homem. A pergunta que ele faz para Jesus é: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E aqui eu quero recortar. O que o judeu fala quando ele fala sobre vida eterna? Porque quando nós falamos sobre vida eterna, nossa mente helenista, nossa mente... Somos filhos de Sócrates, Platão e Aristóteles, nós somos abstratos.
A nossa mente helenística fala sobre vida eterna, sobre algo que nós vamos ter quando morrer. Quando chegar no céu. O judeu não pensa assim. O judeu é concreto. Falar sobre ciúme para o judeu não faz sentido, é um conceito, é uma abstração. Por exemplo, lá no Antigo Testamento, quando Deus chegou para Israel e falou assim, vocês não sabem que eu tenho ciúme de vocês quando vocês se prostituem com outros povos? Se a gente for olhar na etimologia da palavra, a gente vai perceber que no hebraico não é ciúme, vocês não sabem que eu fico com o nariz vermelho quando vocês se prostituem com outros deuses. Sabe por quê? Porque o nariz vermelho é a expressão concreta do que é ter ciúme para o judeu. Vocês não sabem que eu não fico vermelho? Então falar sobre vida eterna para um judeu não é a mesma coisa que falar para a gente. Para a gente seria mais ou menos assim, o que eu tenho que fazer para quando morrer eu vá para o céu? Para o judeu não. Não era isso que passava sobre a cabeça desse judeu e nem de Jesus, o próprio judeu. Jesus está falando com esse homem de judeu para judeu. O homem se ajoelha, ou seja, reconhece que Jesus é Deus e pergunta, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? E a resposta de Jesus é, obedeça os mandamentos. Ou seja, é uma conversa de judeu para judeu aqui. O que é concreto é judaico. Obedeça os mandamentos. E o homem diz, os mandamentos? E eu conheço esses mandamentos muito bem, conheço e pratico. Mas sabe, eu conheço e pratico e ainda me falta algo. Ainda me falta alguma coisa para ter a vida eterna. E aqui a gente entende claramente a interpretação para o judeu do que é a vida eterna. Para o judeu, vida eterna é sinônimo de plenitude. Se a gente fosse traduzir aqui, o que eu tenho que fazer para ser pleno? Ele está perguntando assim, como eu posso participar desse momento tão esperado, onde tudo estará cheio da glória de Deus? É sobre isso. Onde todos nós teremos o shalom de Deus. O que é o shalom? Não é só a paz, é a paz em todas as instâncias e todas as áreas. Paz com a gente, paz com Deus, paz com os outros. O que eu tenho que fazer para participar desse momento? Onde tudo será pleno de satisfação, onde tudo está pleno de paz. E esse homem diz, eu quero participar disso aí. Eu sei que eu tenho uma falta. É o que esse homem está falando. Eu reconheço isso, mas eu quero saber como eu chego nessa plenitude de Deus. Sabe, eu não sei se você já viveu isso alguma vez. Você mesmo sendo religioso, você mesmo sendo piedoso, você se ajoelha, obedece, tem conhecimento, tem mandamento, tem engajamento como esse jovem, tem tudo isso, mas sente a falta de alguma coisa. E esse homem pergunta para Jesus assim, mestre, o que falta ainda para eu não sentir essa falta que eu sinto? O que me falta? Não é possível. E a resposta de Jesus é, falta você vender tudo que você tem, vender e dar aos pobres e seguir. Sabe, a cabeça religiosa diria, aê, matamos a charada, já entendemos, falta uma coisa para esse homem, ele tem conhecimento, porque ele conhece os mandamentos, porque sabe, mas não só apenas sabe, ele tem engajamento, porque obedece, mas falta uma coisa, sabe o que falta? Falta despreendimento. Tem conhecimento, tem engajamento, mas falta despreendimento. A cabeça religiosa falaria, falta isso, despreendimento. Mamão é o Deus desse jovem. Deus, o próprio Deus Yahvé só é usado para ele ter o dinheiro. Falta-lhe algo. O nome disso é desprendimento. Ele não consegue se desprender das coisas daqui de baixo. Ei. Equívoco. Errado. A resposta de Jesus não é essa. A resposta de Jesus não foi essa. A resposta de Jesus para esse homem é, falta alguma coisa para você. E o homem diz, o que falta? E aí eu recorto o texto de Marcos capítulo 10, que descreve esse texto, que diz que Jesus olha com os olhos cheios de amor, cruza o olhar com o próprio homem e fala, falta-lhe uma coisa. E os olhos daquele homem olhavam para Jesus e perguntavam, mas me diz o que falta?
E Jesus simplesmente disse: falta eu. Falta eu falto, é isso que falta. Porque a resposta de Jesus não é vende tudo, dê aos pobres e ponto final. Não, a resposta de Jesus é vende tudo, dê aos pobres e vem comigo. Porque o que falta na sua vida sou eu. O segmento de Jesus não é um projeto religioso, pelo menos não nos moldes que nós conhecemos muito provavelmente. A maioria de nós, se encontrássemos aqui no nosso meio uma pessoa que se ajoelhasse no momento do louvor, uma pessoa que soubesse muito sobre a Bíblia e falasse coisas lindas, repetisse versículos, uma pessoa comprometida com a moral, responsabilidade, comprometida com a moral irrepreensível, uma pessoa carinhosa, uma pessoa caridosa, uma pessoa generosa, nós diríamos: eis aí um filho de Deus. Nós diríamos isso. Mas Jesus estaria olhando e dizendo: há controvérsias. Pode ser que lhe falte algo ainda. E isso é sobre o perigo de duas falsas religiões. E atenção ao que eu vou falar. Que muitas vezes substituem até o próprio mestre. Que é o que acontecia com esse jovem. Vivia a prática de uma religião. Vivia o conhecimento dos mandamentos. Mas ainda lhe faltava algo. Jesus nos alerta aqui sobre o perigo de dois falsos evangelhos. Evangelhos é o evangelho da ortodoxia, e eu já vou explicar, desculpa a palavra, e o evangelho da ortopraxia, que não é quiropatia. Quiropraxia. É o evangelho da ortodoxia e o evangelho da ortopraxia. E eu vou explicar o que é o evangelho da ortodoxia. Esse homem era um judeu que tinha mandamento. O que é ortodoxo? É um compêndio ideológico a respeito de. E através da ideia, eu vivo. Ortodoxia. Ele tinha mandamento, esse homem. Ou seja, ele sabia, ele conhecia de Bíblia. Ele conhecia de teologia. Ele era um ortodoxo, mas ainda assim lhe faltava algo. Aí vem Jesus e fala com ele: você conhece os mandamentos? Aí esse homem deve ter rido na cara de Jesus, esse menino, esse moço, e falou: conheço, pô. Não matarás, não adulterarás, não cobiçarás. Jesus fala: mas isso não é o suficiente para você, certo? Por que você não está falando que não é suficiente para mim? E o homem responde, e Jesus fala: porque senão você não estaria aqui me procurando, perguntando o que falta. Daí o homem falaria: realmente, isso não é suficiente. E Jesus fala: sabe por que não é suficiente? Porque o projeto dele, o meu projeto, não é um compêndio ideológico a ser seguido. Não. O nome disso é religião. Não é projeto de Jesus, não é segmento de Jesus, porque o segmento de Jesus não é um projeto religioso. O segmento de Jesus não tem a ver com conhecimento. A religião que começa no conhecimento, no mandamento, só produz fariseus e doutores da lei que sempre vão ter aquele mesmo sentimento que parou no coração daquele jovem. Mestre, eu conheço, mas me falta algo. Eu conheço, mas me falta algo. E talvez essa seja a sua pergunta hoje: mestre, ainda me falta algo. E o que me falta hoje? Jesus olha para você e te fala: realmente te falta eu. Eu é que estou faltando na sua experiência de fé. O segmento de Jesus não tem a ver com conhecimento. A ortodoxia, o segmento de Jesus tem a ver com relacionamento. Relacionamento. O erro da ortodoxia, e também tem um erro de uma outra falsa religião, é o erro da falso evangelho da ortopraxia. O que vem a ser isso? É o homem conversando com Jesus: mestre, o que me falta? O que eu preciso fazer para tirar essa falta de mim? E Jesus fala: você conhece os mandamentos? Ele falou: conheço muito bem, desde a minha juventude. Não só conheço, como pratico direitinho esses mandamentos. E Jesus fala: mas isso não é suficiente, certo? Porque senão você não estaria aqui.
E o cara fala assim, pô, realmente, isso não é suficiente porque me falta algo ainda. Sabe por quê? Porque o segmento de Jesus não é um projeto religioso. O segmento de Jesus não tem a ver com a moral, não tem a ver com a prática, não tem a ver com cumprimentos de dogma. O segmento de Jesus tem a ver com relacionamento. Prestem atenção, porque muita gente não sabe dissociar. E talvez agora você esteja falando, esse cara é um herege. Calma. Segura a onda. Os primeiros cristãos não foram chamados de cristãos. Na verdade, a religião que se inaugurou em Jesus não foi o cristianismo. O cristianismo foi inaugurado em Constantino no 3º século. E no 4º século, o primeiro movimento em torno de Cristo se chamou, se você olhar o texto de Atos, vai falar, nós éramos conhecidos como os do caminho. Sabe por quê? Porque no caminho se fazia tudo. E é por isso, e é claro, que não existe, junto com o evangelho de Jesus, Jesus inaugurou não apenas a morte para a vida, mas inaugurou uma mesa. Sabe quem criou a mesa? Foi Jesus. É por isso que crente gosta de comer. E a gente come muito. Sabe por quê? Porque o evangelho de Jesus não é baseado em mandamentos, o evangelho de Jesus não é baseado em prática. Mas aí você fala assim, ué, então no que é baseado? Calma, vamos jogar isso tudo fora? Mas você deve se perguntando, mas pastor, beleza, então qual é o lugar então do conhecimento, da ortodoxia? E qual é o lugar do engajamento, da ortopraxia? Você está dizendo que eu jogo isso tudo fora agora? É isso que você está me falando, pastor? Eu falo, não. Só estou te dizendo que o caminho de Jesus não começa por aí, senão sempre vai lhe faltar algo. Deixa eu explicar a história. A história de qualquer relacionamento com o sagrado nunca começou com o fazer, nem começou com a apreensão. Sempre, apreensão é entender. Sempre foi Deus em busca do homem. O primeiro passo da relação com o sagrado é Deus em busca do homem. O segundo passo é o homem em busca de Deus. Inclusive tem um teólogo chamado Abraham Heschel, que fez um livro chamado Deus em busca do homem, outro livro chamado Homem em busca de Deus, vale a pena ler. Sempre foi Deus em busca do homem. Esse é o primeiro passo. Lembra lá no Éden, quando Deus ia em busca do homem na viração do dia para ter contato com o homem, para ter relacionamento com o homem. Na teologia, isso aqui é chamado do apofatismo. O que é o apofatismo? O apofatismo é o lugar onde você recebe uma trombada de Deus. É como se um trem passasse pela gente, e aquilo ali fala assim, meu Deus do céu, alguma coisa aconteceu. Eu sinto um negócio diferente em mim, e sei lá, eu acho que Deus me tocou. Ele passou por aqui. Só que, gente, nós somos seres que tentamos dar sentido para as coisas. Então, a partir da experiência, nós significamos a experiência. Porque essa é a forma de aprendermos a experiência. Esse segundo momento na teologia é chamado de catafatismo. A gente olha para trás e tenta entender os arquétipos do que aconteceram, dar sentido na gente. Então, são 3 movimentos. Começa na experiência, Deus em busca do homem. Segundo passo é o homem em busca de Deus, dizendo, caramba, o que aconteceu? Eu devo dar sentido. Esse segundo momento é a fé tentando dar explicações de si mesma. Esse segundo momento é a fé tentando se fazer inteligível. Por isso, atenção, não me chamem de hereges, mas por isso que nós acreditamos num Deus encarnado, não num Deus enlivrado, porque a encarnação vem antes do enlivramento. Eu estou muito filosófico? Calma, vai melhorar. Vai melhorar. Preste atenção. Porque quando ficamos nos mandamentos, se a primeira parte é a encarnação, é a experiência, nós temos que tentar entender. E quando nós tentamos entender, nós nos organizamos em torno de 2 padrões. O tentar entender por só ortodoxia. E a partir dali, a nossa moral, a nossa forma de organizar a vida muda. A ortopraxia. Por que somos
de conhecimento e do engajamento no segundo momento. Porque se só conhecemos para a partir daí praticar, esse evangelho fica oco. Nós voltamos a esse jovem rico. Senhor, me falta algo. E para que a gente conhece, para que a gente experimenta Deus, relacionamento, para depois tentar entender e tentar aplicar na nossa vida, para que a gente volte para o mesmo eixo. E o terceiro espaço é voltar ao relacionamento. Só nos relacionamos para entender. Como não entendemos, voltamos a relacionar. É nessa dinâmica e nessa ciranda que construímos uma vida plena. Porque do relacionamento tentamos entender para nos relacionar. Nele estão todas as coisas e para ele voltarão todas as coisas. Eu gosto de um teólogo. Para mim é o maior teólogo, o cara que conseguiu definir quem é Deus. Teologia é a ciência a respeito de Deus. Tem um cara que eu acho fenomenal, e ele inclusive não estudou teologia, mas para mim ele definiu quem é Deus. E o nome desse cara, a Bíblia fala, é o cego. O cego que foi curado no dia de sábado. Ele foi curado no dia de sábado e não podia curar. Por quê? Porque a ortodoxia dizia que não. Veja o que é a ortodoxia morta, aquela que não volta para um relacionamento. Não pode curar no sábado. A ortodoxia judaica falou isso. Não pode curar no sábado, não pode curar no sábado. Daí Jesus chegou lá no sábado, viu a necessidade, a carência, porque se existe relação com Deus é para que haja cura, transformação, independente dos nossos dogmas, independente dos nossos arquétipos que criamos nesse segundo momento, porque somos seres racionais, precisamos, mas muitas jaulas e cadeias acontecem aqui, nesse segundo momento. É sobre isso. Porque já dizemos, não fazemos um homem em busca de Deus, mas fazemos um Deus em busca do homem, no mau sentido, que o Deus fica em mais semelhança do homem, não o homem fica em mais semelhança de Deus, porque colocamos ele num arquétipo, colocamos ele numa gaiola. É isso que esse jovem estava fazendo. E o que aconteceu lá na experiência da cura do cego de nascença, daquele cego em Israel, que Jesus curou no sábado, e quando curou, Jesus foi embora. Sumiu. Aí ele começou a perguntar, os fariseus, aqueles que pararam no segundo momento, aqueles que pararam na ortodoxia, aqueles que pararam na ortopraxia, vou mudar essa palavra, aqueles que pararam nos mandamentos, aqueles que pararam na prática da fé, que não entenderam que mandamento e prática só serve para voltar ao relacionamento. Eles começaram a perguntar quem curou no sábado, porque não pode curar no sábado, quem curou? Daí os pais do menino chegaram para o menino, para os fariseus e falaram assim, por que você não pergunta para o meu filho que voltou a ver? Chegaram nesse grande teólogo. Esse menino perguntaram, quem te curou? E aquele cego disse algo maravilhoso, que não era mais cego, agora voltou a ver. Ele falou, quem me curou eu não sei, só sei de uma coisa, antes eu era cego, agora eu vejo. Olha que coisa maravilhosa! A experiência ressignifica a prática. A experiência e o relacionamento ressignificam o conhecimento e não o contrário. Meu querido, tudo começa numa experiência com Ele. Não é com o conhecimento a respeito dEle. Não é com a prática cristã em torno dEle. Não. Tudo começa com o lhe falta algo. Me falta algo. Me falta o quê? E Deus fala para você, sabe o que te falta? Te falta eu. Te falta eu, vem e me segue, falta eu na sua vida, falta você ter um encontro comigo, falta você me conhecer, falta o que eu posso fazer na sua vida, é isso que lhe falta. Então vem comigo, não vem de joelho, eu quero que venha atrás de mim, mas eu só te adianto que você não vai conseguir vir atrás de mim com esse tanto de penduricalho, aí sim. Dê tudo aos pobres, sabe por quê? Porque existe um conhecimento, uma prática que concerne, que vem a reboque do dizer sim ao discipulado, eu vou atrás. Então por isso eu te falo, larga esses penduricalhos que você tem, há um monte de coisa na sua vida que você vai conseguir trazer, se você vier atrás de mim. Então se larga disso, se desprenda disso, se coloca aqui, se coloca entre você e eu, porque o que falta na sua vida sou eu. Tem uma expressão linda lá em Mateus 3,14, quando Jesus chama os 12. É tão bonito ver
o que Jesus fala ali, olha o que ele fala assim, ó, Jesus escolheu 12, para que estivessem com ele, Marcos capítulo 3, versículo 14, para que estivessem com eles. Olha, o discipulado de Jesus é simples assim, o caminho de Jesus se faz com Jesus, atrás de Jesus, e do jeito de Jesus. Esses 12 que foram levar o evangelho adiante, depois que Jesus morreu e ressuscitou, eles continuaram. Aquele que levou a igreja como líder, que era Pedro, ele e João, estavam indo em direção ao templo. Vocês conhecem essa história, está narrado em Atos. É tão bonito de ver como Deus curou aquele aleijado. O aleijado estava na porta do templo. E Pedro e João chegaram e eles pediram uma esmola para Pedro e João. E Pedro e João falaram: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Diz o texto que aquele aleijado começou a andar, causou um alvoroço na cidade. Um alvoroço muito grande na cidade, a ponto, de novo, dos ortodoxos, dos donos do conhecimento, do que saía fora, do que era arquétipo religioso, chamar Pedro e João e falar assim: o que está acontecendo? E eles começam, gente, sempre falta algo para quem coloca o conhecimento na frente de Deus, sempre falta algo para quem coloca a prática na frente da relação, sempre falta algo, e não foi diferente com esses caras. Os interrogadores de Pedro e João observaram a simplicidade daqueles homens e ficaram admirados. E admitiram que aqueles homens haviam estado com Jesus. Foi essa a análise que eles fizeram. Nós não podemos dizer muito, só sabemos de um negócio: esses caras estiveram com Jesus. Ou seja, o que fez diferença na vida de Pedro e João não foi seu conhecimento, não foi seu engajamento, não foi seu desprendimento. O que fez diferença não foi que Pedro largou tudo. O que fez diferença foi que Pedro serviu a Jesus e o seguiu. E o que faria diferença na vida desse jovem, do texto base, não é vender tudo e dar aos pobres. Imagina a cena: aquele jovem falou assim: eu sei o regramento da fé, conheço os mandamentos, sou engajado, mas o que falta? Jesus fala: vende tudo, dá aos pobres, e ponto final. Mas faltaria o quê depois que ele vendesse tudo desses pobres? Faltaria a ele: ainda que eu entregasse os meus bens aos mais pobres, entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver. E quem é amor? Deus. No final de tudo, o que falta é Deus. Tira todo o suco, fica o quê? Ficam penduricalhos. O que falta é Deus. Simples, é Jesus. O chamado de Jesus aos seus discípulos não é um chamado à prática e nem ao conhecimento. O chamado de Jesus aos seus discípulos é um convite a um relacionamento com Ele. O chamado de Jesus é: venham estar comigo. E amanhã, quando alguém se encontrar com você, vai perceber que você andou comigo. Venham estar comigo, porque amanhã a diferença na sua vida vai ser o resultado do fato de você estar comigo. O que você, o que eu, o que nós precisamos na nossa vida é de Jesus. Não é mais conhecimento, não é mais mandamento, não é mais regramento, não é mais engajamento, não é mais no culto de domingo no cinema. Não é. Não é. Afinal de contas, você pode vir ao culto do cinema, você pode levantar suas mãos e louvar e adorar a Deus, você pode chorar, você pode falar em mistério, dar uma oferta gorda, e você pode ainda assim sair dizendo: daqui falta alguma coisa. E falta sim. Sabe o que falta? Falta uma relação pessoal com Jesus. Falta uma relação pessoal com Jesus. A diferença da nossa fé é que nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou e está vivo, e nós podemos falar: Jesus, e Ele responde. Nós podemos olhar para Jesus e Ele olha para nós. É Jesus, é uma pessoa, não é uma ideia, não é uma filosofia, não é uma ética social, não é um código moral. É Jesus, é uma pessoa. Meu querido, deixa eu te falar, tem que existir um dia na sua vida, na minha vida, que a gente chega e fala assim: Jesus, muito prazer,
Meu nome é Everton. Eu não sou filho de Estela, porque Estela é tua filha também, e Deus não tem neto, só tem filho. Meu nome, sabe qual é? É Everton Pereira Louvise. Não é pastor Everton, não é líder de célula Everton, não é discipuladora. Meu nome é Everton, porque títulos não vêm na frente. Só eu despido diante de vocês. Sabe que ele vai fazer a mesma coisa que ele fez com esses jovens? Ele espera esse momento, meu querido. Ele vai abrir os seus olhos, olhar na sua direção, e Marcos 10 já define com um olhar de amor. Ele vai estender a sua mão e dizer: que bom que você chegou. Eu esperei tanto por esse dia, onde o mandamento e o seu conhecimento a respeito de mim te bloqueariam. Não te bloqueariam mais de você estar comigo. Eu esperei tanto esse dia, onde a sua prática piedosa não te bloquearia e não se colocaria na frente de quem eu sou. Eu esperei tanto esse dia, onde eu estaria com você no meu secreto, porque é no secreto que eu quero te encontrar. Prazer. Meu nome é Jesus. Jesus de Nazaré. Agora você pode me fazer um favor? Você pode vir atrás de mim? Vem atrás de mim, eu vou mudar sua história. Eu vou dar para você isso aí que você tanto diz que falta em você. Por favor, vem atrás de mim. E Jesus fala para você: andando comigo, você vai mudar a forma como você pensa sobre mim, sobre o mundo. Você vai mudar a forma como você pensa sobre as relações, sobre si mesmo. Você vai mudar a forma que você olha a lógica a respeito de mim, a ortodoxia. Você vai mudar. Isso é um segundo momento. Começa a andar comigo, andando comigo. Mas isso só acontece quando você aceita vir atrás de mim. Andando comigo, diz Jesus, você vai mudar a sua forma de agir com os outros, consigo mesmo, a sua rotina vai mudar, você vai ter vontades, impulsos e desejos que você não teria se não estivesse andando comigo. Você vai abrir mão de coisas que você jamais achou que abriria mão se você não estivesse andando comigo. A sua prática de fé vai ser consequência de andar comigo e não vai ser a causa. Quantos aqui são servos de Deus porque praticam o evangelho, mas relacionamento com Jesus nunca aconteceu? Você já foi apresentado para Jesus? Muito prazer, meu nome é Everton. Pô, cara, eu sempre quis ter eu tentei estar de face a face com você, diria Jesus. Sempre no meio caminho, entre eu e você, esteve a sua condição religiosa. No meio do caminho, entre eu e você, esteve sua prática piedosa. Meu querido, isso é consequência. Você pode andar comigo. Você pode andar comigo. Isso só acontece quando você aceita vir atrás de Jesus. Porque falta algo na sua vida, na minha e na sua. O próprio Deus falaria hoje: eu sou a sua falta, por isso te falta algo. Não é mais um mandamento, não é mais um conhecimento, não é mais uma experiência litúrgica, não. O que falta para você é andar comigo. Sabe o que te falta? Você estender a mão para Jesus hoje e falar assim: prazer, eu sou Everton. Jesus trocar olhares com você de amor, porque Ele só quer te amar. Mas você ama a lei do Senhor, você ama a casa do Senhor, mas não ama o Senhor. Você ama a vida cristã, você quer isso para os seus filhos. Quantos pais falam assim: irmão, vou botar meu filho numa escola cristã, vou levar meu filho para a igreja, e você? Por que você quer? Não, porque a moral cristã é importante. Não estou dizendo que não seja não, mas eles vão ser como esse jovem, assim como você, como esse jovem. Faço tudo, entendo tudo, mas me falta algo. Jesus fala: falta você me seguir. Prazer, Jesus. E Jesus vai olhar para você, vai falar assim: bom, agora a gente vai experimentar a grande história da nossa vida, uma história de amor. Pode ser que você esteja frequentando a nossa igreja aí, Bahia, e falando assim: pô, eu gosto dessas ideias aí. Pô, o pastor é meio louco pregando, ele usa uns negócios diferentes e tal. Eu gosto desse negócio. Pô, eu gosto dessa ideia de que é escurinho, é no cinema. Olha o tamanho da tela. Meu irmão, eu saio daqui, eu vou pro McDonald's. Que ideia, lógico que eu gosto dessas ideias, disso tudo que estão falando. Ei, deixa eu falar um negócio para você. Nós não temos ideia. Nós não temos ideia. Aqui não tem ideia. Aqui a gente se reúne em nome de Jesus.
de Jesus. Nós não temos ideia, aliás, nós temos um monte de ideia, mas não são essas ideias que fazem quem nós somos. E quem nós somos? Nós somos seguidores de Jesus, o Filho do Deus vivo. Eu curto essa vibe da Ibaília, eu curto as celas, o discipulado, ok. Você está num ambiente legal, ok. Você tem amigos, ok. Você tem relacionamentos, ok. Mas falta para você uma coisa. Falta para você Jesus. Pode ser que seja o seu caso, sabe? E nessa troca de olhares, você percebe o quanto Jesus ama você. Nessa troca de olhares, você fala, muito prazer, Jesus. Eu não te conhecia. Meu pai até te conheceu, meu avô então até te conhecia, eu não te conhecia, eu conhecia o que falavam a respeito de você, eu conhecia o que o evangelho se tornou em termos de piedade na minha vida, mas você mesmo eu não conhecia, eu só conhecia as ideias a seu respeito, só conhecia o comportamento esperado de quem te segue, inclusive eu fazia coisas acreditando que eram coisas que você queria que eu fizesse, mas assim, pessoalmente mesmo, trocando olhar e amando, apaixonado, nunca. Ou talvez você tenha uma falta no seu coração, que é a falta de Jesus, porque você está muito acostumado com a mecânica religiosa, com a rotina da religião, mas essa coisa de olho no olho com Jesus, paixão, coração pegando fogo, isso aí não, isso aí foi na época que eu era novo convertido. Meu querido, o nome disso é fogo de palha. Só sempre vai ter um vazio no seu coração, e esse vazio se chama Jesus. Relacionamento com Deus. Pode ser que o jovem seja aquele que você é hoje, aquele jovem seja o reflexo de quem você é. Senhor, eu faço isso tudo, Senhor, eu conheço isso tudo, mas me falta algo, e o Senhor fala para você, muito prazer, eu sou Jesus, o que falta nas suas vidas? Sabe, se eu pudesse dizer algo, eu falaria assim, falta para você alguma coisa, falta para você Jesus, mas eu não posso, porque isso tudo começou com um homem indo em busca de Deus, porque Deus já tinha ido em busca do homem, e esse homem, esse jovem foi e falou, Senhor, tem alguma coisa, o que eu tenho que fazer para ter essa vida aí abundante? Você até fala, é só Jesus que pode te olhar nos olhos e dizer, falta sim, falta eu. E hoje Ele te estende a mão e te diz, muito prazer, vem comigo, você vai me conhecer, vem comigo e eu vou te transformar no caminho, vem comigo. Talvez o seu caso seja solidão, até tem um mandamento de um lado, tem a prática do outro, mas te falta algo, te falta um olhar, olho no olho com Deus, tem tudo, mas está só. Jesus está hoje aqui e fala para você, você não está só. Muito prazer, eu sou Jesus. Muito prazer, eu sou intimidade. Muito prazer, eu sou relacionamento. Muito prazer, eu sou amor. Não adianta viver o amor se não se relaciona com o amor. Você pode me seguir, assim diz Jesus, você pode me seguir. Eu quero muito falar para você hoje que está cheio de ideias a respeito de Jesus, que é incapaz de amá-lo, porque abraçou as ideias, mas esqueceu o noivo da sua alma. Você que está cheio de ideias, te falta algo, te falta Cristo. E eu quero muito falar para você hoje que é oprimido pelos mandamentos e tenta cumpri-los de forma restrita, e é oprimido pela culpa, pela preocupação, e que sofre com uma vida dupla, porque não consegue cumprir os mandamentos a todo de forma cabal, e se consome com uma falta que só a presença de Cristo pode suprir. Te falta algo, te falta Cristo. E eu quero muito falar hoje para você que serve o Senhor e que se doa por Jesus, que cuida e se dedica a cuidar, mas está exausto, cansado, porque perdeu Jesus de vista, ficou com as coisas e perdeu o amado. A minha oração é para que o Espírito Santo de Deus converta cada coração, e cada coração esteja cativo nesse amor que penetra a profundidade, que nos leva às maiores alturas e que nos cerca à direita, que nos cerca à esquerda, pela frente e por trás. A minha oração é que o Espírito te leve a trocar olhares com Jesus hoje. Muito prazer, meu nome é Everton. Eu só te conhecia por ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Eu
só te conhecia pela prática de uma religião. Eu só conhecia porque eu tinha estudado a Bíblia. Nós não cremos um Deus livrado. A priori nós cremos um Deus encarnado. A Bíblia é inspirada por Deus, mas a encarnação que faz a Bíblia verdadeira. Muito prazer. Meu nome é Everton. E Jesus vai levantar a sua cabeça, te olhar com olhos de amor e vai te falar assim: eu sempre te esperei aqui, por que você demorou tanto? Senhor, muito prazer, o meu nome é Everton. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Em ti tudo começa, em ti tudo termina. Muito prazer, Jesus, muito prazer ser conhecido por ti, andar atrás de ti. Muito prazer em fazer o seu caminho. E a partir daí, acabou. É isso que precisamos. A pergunta que eu te faço essa manhã: talvez você esteja aqui hoje e tenha esse senso de falta no seu coração. Jesus trouxe aqui você essa manhã para escutar o que lhe falta de verdade, que é o próprio Cristo. Eu queria te fazer um convite essa manhã. Se existe algo no seu coração que você precisa entregar ao Senhor, mais do que isso, se você quer entregar a sua vida a Jesus essa manhã e começar uma vida nova com Ele, feche os seus olhos nesse momento, abaixe sua cabeça, repita essa oração comigo, diga: Senhor Jesus, eu sou falho. Senhor Jesus, eu te peço, muda minha história. Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, perdoa os meus pecados, me faça tudo novo. Senhor Jesus, eu te amo. Entra no meu coração, entra na minha vida, faz tudo novo. Eis-me aqui, Senhor, para viver uma vida nova contigo. E essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Você continua de olho fechado, cabeça baixada. Você orou comigo? Levante sua mão lá no alto agora. Levante sua mão lá no alto dizendo: sim, Senhor, estou aqui, eis-me aqui. Alguém orou comigo aqui dizendo: Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém dizendo sim para o Senhor hoje: Deus te abençoe, eu estou vendo você lá atrás. Mais alguém aqui dizendo: hoje o que me falta é o Senhor, eu quero o Senhor. Deus te abençoe, meu querido, eu estou vendo você. Deus te abençoe, eu estou vendo você lá atrás. Mais alguém aqui dizendo sim para o Senhor hoje. Mais alguém dizendo: o que me falta é o Senhor, o que me falta é o Senhor. Deus te abençoe, minha querida, eu estou vendo você. Mais alguém aqui essa manhã entregando a sua vida a Jesus: Deus te abençoe, eu estou vendo você. Talvez o seu caso aqui seja que você esteve nos caminhos do Senhor, mas algo te tirou desses caminhos, mas hoje o Senhor te chama para voltar. Esse é o seu caso. Levante a sua mão onde você estiver, todos de olhos fechados. Deus te abençoe, minha querida, eu estou vendo você. Mais alguém aqui nessa condição hoje dizendo: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Levante a sua mão onde você estiver. Glória ao teu nome, glória ao teu nome. Deixa eu falar algo importante. Levante a sua mão, todos que levantaram a mão, levante sua mão mais uma vez, eu vou orar agora. Todos que levantaram as suas mãos, isso, todos levantaram as suas mãos, isso. E alguém vai chegar do seu lado aí. Tinha uma pessoa lá atrás. Você que não tem alguém do seu lado, fique com a sua mão levantada. A gente só quer te dar um abraço nesse momento. Todos já estão sendo assistidos, todos. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Você que está aqui hoje e é servo do Senhor e colocou a prática e o conhecimento na frente de um relacionamento, ou você que está aqui hoje essa manhã e perdeu o relacionamento com o Pai e quer voltar, ou não só perdeu, mas quer se colocar diante dos homens hoje e dizer: Senhor, eu quero buscar mais ao Senhor, eu quero ir mais fundo contigo. Se esse é o seu caso, tome uma atitude de fé agora, se coloque de pé no seu lugar dizendo: eu quero o Senhor, eu quero o Senhor, eu quero buscar mais o Senhor, eu quero estar indo em direção ao que Deus tem para a minha vida. Não perca essa oportunidade. Se tem algo que ainda pode ser preenchido pelo Senhor, essa manhã se coloque diante do Deus que preenche todas as lacunas, que preenche todas as lacunas. Fique de pé no seu lugar agora, se você entende: Senhor, eis-me aqui, me envia, me coloca diante, Senhor, da sua presença. É isso que nós temos como herança, é isso que nós temos. Vamos cantar isso. Eu só quero, e eu só quero tua presença.
Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu não quero mais sair daqui, eu não quero mais sair daqui, eu não quero mais sair daqui. Me deixa. Você pode falar isso com o seu coração? Eu quero a ti, vamos falar. Eu não quero mais sair daqui, eu não quero mais sair daqui, eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Todo mês nós celebramos a morte e a ressurreição de Cristo, e hoje nós vamos celebrar um Deus que morreu, foi as últimas consequências por nós, mas ressuscitou. Ah, meu querido e minha querida, a ceia tem a ver com o corpo de Cristo, tem a ver com o sangue que é derramado por nós e o corpo que é derramado por nós, porque tanto nos amou que foi as últimas consequências. A ceia nos lembra que não existe membro vivo se não está no corpo. Isso é tão forte. A ceia nos lembra que se existe igreja, se existe corpo de Cristo, é porque existe perdão e existe o fato de pagarmos um preço de sermos um só coração no Senhor. Queria perguntar algo, alguém aqui, quem pode ceiar? Aquele que está em comunhão com a sua igreja e é servo de Jesus. Tem alguém aqui que não recebeu o cálice, não recebeu o pão? Levanta a sua mão, ó. Tem algumas pessoas lá em cima. Pessoal, vocês ajudam? Continua com a mão levantada e a gente vai chegar até você. Isso. Enquanto você está com a sua mão levantada, faz conta que você está adorando. E daí a gente vai cantar novamente. Só vou pedir para que você não adore levantando a mão, se você não vai receber um cálice, para ninguém confundir. Vamos cantar? Vai! E eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. 1 João 3,16 dizem que é a continuação de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a sua vida para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E dizem que João 3,16 tem uma continuação, que é 1 João 3,16.
E olha o que diz em 1 João 3,16: nisso conhecemos o que é o amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu sua vida por nós, e devemos nós também dar a nossa vida por nossos irmãos. Não existe evangelho do reino de Deus sem uma experiência comunitária de perdão e amor. Prestem atenção: pode existir religião, pode existir mandamento, pode existir prática, mas só existe relacionamento. Os cristãos, os do caminho, a religião de Jesus, se fôssemos chamar assim, só se entende de forma coletiva. O Pai é nosso, o pão é nosso. A pergunta que eu te faço hoje é: sabe esse pãozinho que você está aí, esse cálice? Existe alguém da face da terra que você não conseguiria trocar esse pão e esse cálice com alguém, porque há alguma coisa, alguma divergência? Se isso hoje te incomoda, se Deus te traz um nome, manda um WhatsApp e fala assim: fulano, eu te amo, depois a gente conversa, só tem um negócio para fazer agora. Faça isso. O próprio texto bíblico fala: como que você pode amar a Deus a quem não vê, se você odeia o seu irmão a quem você vê? A nossa religião é falsa se não entendermos que o evangelho é prática do perdão e amor. Por isso eu peço agora, nesse momento, de forma profética, você pegue o seu cálice aí, o seu pão, e troque com alguém nesse momento e fala assim: eu te amo, e eu pago contigo um preço de ser um só coração no Senhor. Vamos fazer de forma simbólica aqui: eu te amo. Não deram pra gente ceia, gente. Deixa eu pegar aqui, ó, com vocês. Faça isso agora. Faça isso agora. Faz o seguinte: troca com a pessoa que está atrás de você e fala: se eu resolvi ser igreja é porque eu resolvi me relacionar. Se eu resolvi ser igreja é porque eu resolvi me relacionar. Meu querido, lembre-se que o corpo de Cristo não é você. Só existe corpo de Cristo porque existe coletividade. Não existe evangelho de Jesus em casa. Atenção que eu estou falando para você. Se você está aqui hoje e tem que se reconciliar com a comunhão, no nome de Jesus, não deixe passar. O corpo de Cristo não é pé de Cristo. O corpo se entende de uma forma só. Se você se sente o cabeça é Jesus, o nome de Jesus, né? Mas se você se entende pé, não existe pé andando na rua sem um corpo. Por isso, a igreja do Senhor é o corpo de Cristo que avança em direção às portas do inferno. E nada prevalecerá contra a igreja do Senhor. Em obediência à ordem de Jesus, comamos o pão. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça... Eu não quero mais, vamos falar isso. E eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. E da mesma forma, depois de comer o pão, tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim, porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor Jesus até que Ele venha. Mas eu confesso que eu termino esse momento como o apóstolo Paulo termina: mas se a morte não pôde detê-lo, onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu poder de vencer? O aguilhão do pecado é a morte, mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus.
Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, porque se estamos mortos com Ele, seremos ressurretos com Ele. Essa é a nossa certeza. E em obediência à ordem do Senhor, bebamos o cálice. Abri. Obrigado. A gente vai terminar diferente. As crianças estão aqui ceando com a gente. Eu queria chamar minha filha aqui na frente, Helena. Ela vai orar pra gente. Você não vai orar? Ora, não quer? Não quer, minha filha? Eu não quero, tenho vergonha. Ah, mas vai com vergonha. Quer? Quero não. Tem alguma criança que quer orar? Vem, Marcos. Vou puxar alguém. Vem, Marcos. Tá bom, da próxima eles oram. Você pode acender assim. Vem cá aqui, ó. Baixinho. Essa aqui é pregadora, tá, gente? Ó, minha filha, a gente tem horário, só pra... Vai. Jesus amado, Pai querido, eu quero que abençoe todo mundo que tá aqui, que todo mundo seja abençoado aqui nessa igreja. Eu quero que todo mundo seja abençoado aqui, em nome de Jesus, amém. Amém! É muito linda, muito obrigado, minha gata. Isso é corpo, isso é igreja. É o lugar onde todos têm voz, é o lugar onde Cristo é tudo em todos. Levante sua mão aos céus e vamos falar: Senhor Jesus, muito obrigado por essa manhã. Tu és o centro. Nós te desejamos e nós te amamos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz, no nome de Jesus, amém. Uma excelente semana, pessoal, que Deus abençoe vocês. Vamos cantar, Eu só quero tua presença.